Você já passou por um momento tão doloroso, tão devastador, que parecia que o seu mundo estava desmoronando ao seu redor? Talvez tenha sido a perda de alguém querido, uma traição ou um sonho que foi destruído. Nesses momentos é difícil enxergar além da dor. Mas e se eu te dissesse que, mesmo em meio a tanta dor, Deus ainda está agindo? Essa é a mensagem que encontramos em Ezequiel 24, onde o profeta Ezequiel enfrenta um dos momentos mais pessoais e dolorosos de sua vida, a morte repentina de sua esposa. Mas essa não é apenas uma história sobre luto. É uma história sobre a soberania de Deus, sua justiça e seu plano final de trazer seu povo de volta para si. O ponto principal dessa passagem é claro. O julgamento de Deus é real, mas também é real o seu desejo de que seu povo volte para ele. Mesmo em meio à destruição, Deus está agindo para revelar sua glória e chamar seu povo ao arrependimento. A passagem começa dizendo a Ezequiel que ele está prestes a tirar, aspas, o deleite dos teus olhos, sua esposa. Mas aqui está a parte chocante. Deus diz a Ezequiel para não lamentar publicamente, sem lágrimas, sem as práticas tradicionais de luto. Em vez disso, Ezequiel deve gemer em silêncio e continuar com sua vida cotidiana. Por quê? Porque sua perda pessoal é um sinal para o povo de Israel. Assim como a esposa de Ezequiel era o deleite dos seus olhos, o templo em Jerusalém era o deleite dos olhos de Israel. Mas Deus estava prestes a permitir que o templo fosse destruído, e o povo não poderia lamentar da maneira habitual. A dor deles seria tão avassaladora que não conseguiriam expressá-la. Quando a esposa de Ezequiel morre, o povo fica confuso. Eles perguntam: o que isso tem a ver conosco? Ezequiel 24, 19. Ezequiel explica que, assim como ele perdeu o deleite dos seus olhos, eles perderão o templo, o centro do seu orgulho, da sua adoração e da sua identidade. Mas mais do que isso, eles perderão seus filhos, suas casas e sua liberdade. E em sua dor não conseguirão lamentar adequadamente. Por quê? Porque o pecado deles trouxe esse julgamento sobre eles. Essa é uma verdade difícil, mas é uma que precisamos ouvir. Vemos essa verdade repetidamente nas Escrituras. O pecado tem consequências. O povo de Israel havia se afastado de Deus, adorando ídolos e vivendo em rebelião. E agora havia chegado o tempo do acerto de contas. Mas mesmo nesse julgamento, Deus não está ausente. Ele está usando a tragédia de Ezequiel para mostrar ao povo a gravidade de seus pecados e a urgência do arrependimento. Nos capítulos 4 e 5, vemos ilustrações ainda mais vívidas do julgamento que está por vir. Deus ordena a Ezequiel que encene um cerco contra Jerusalém usando um modelo de barro da cidade. Ele deve deitar-se de lado por 390 dias para simbolizar os anos de pecado de Israel e depois por mais 40 dias para representar o pecado de Judá. Durante esse tempo, Ezequiel deve comer rações escassas de pão e água, representando a fome que virá durante o cerco. É uma exibição dramática, quase teatral, mas tem o propósito de enfatizar a realidade do que está por vir. Então, no capítulo 5, Deus ordena que Ezequiel raspe a cabeça e a barba, um sinal de luto e humilhação, e que divida os cabelos em 3 partes. Um terço deve ser queimado. Um terço será ferido à espada, e um terço será espalhado ao vento. Isso simboliza o destino do povo de Jerusalém. Alguns morrerão pelo fogo e pela fome, alguns pela espada, e alguns serão espalhados no exílio. É um retrato sombrio. Deus está deixando claro que o julgamento está chegando e ninguém escapará dele. Então, por que Deus está fazendo tudo isso?
Ao longo desses capítulos, vemos que o desejo final de Deus é que seu povo saiba que Ele é o Senhor. Repetidamente, ele diz: então saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel 24, 24 e 27. Os julgamentos de Deus não são arbitrários nem cruéis. Eles têm o propósito de fazer seu povo cair em si, mostrar a gravidade do seu pecado e chamá-los de volta para Ele. Então é assim que devemos aplicar essas verdades. Primeiro, leve o pecado a sério. É fácil pensar que nossas escolhas não importam, que podemos viver como quisermos, sem consequências. Mas a história de Ezequiel nos lembra que o pecado tem efeitos reais e devastadores. Ele nos separa de Deus e traz destruição para nossas vidas. Em segundo lugar, precisamos confiar na soberania de Deus. Mesmo em meio à dor, a perda de Ezequiel foi inimaginavelmente dolorosa. Deus a usou para um propósito maior. Da mesma forma, quando enfrentamos provações e sofrimentos, podemos confiar que Deus ainda está agindo. Ele pode usar até os momentos mais difíceis de nossas vidas para cumprir seus propósitos e revelar sua glória. Por fim, precisamos lembrar que o desejo supremo de Deus é que o conheçamos. Seus juízos não têm o objetivo de nos destruir, mas de nos atrair de volta para Ele. Ele anseia que nos afastemos do pecado e voltemos para Ele, para experimentar seu amor, misericórdia e graça. A história de Ezequiel é um lembrete sóbrio das consequências do pecado, mas também é uma história de esperança. Mesmo no juízo, Deus está agindo para trazer seu povo de volta para si. Ele é um Deus de justiça, mas também é um Deus de misericórdia. E essa é uma verdade a qual você e eu podemos nos apegar, não importa o que estejamos enfrentando. Portanto, leve esses avisos a sério, porque no fim, o desejo dele não é nos destruir, mas nos salvar.